E aí, atômicos, tudo bem? Como estão vocês? Bom, hoje tá eu aqui, o Stong, né? E a gente Fala, resolveu... moçada. Aí, Stong, quer se apresentar aí? Meu nome é Song, faço parte da Atom Studios e acho que muita gente sabe, eu sou sócio do Hulk Gianelli. Janelli. Só ao contrário dele, não sou professor universitário, não tenho mestrado e estou aqui por acidente. É um mero acidente. Cara, não, e a gente hoje vai discutir sobre, cara, quais são os maiores erros que o design comete. Antes de qualquer coisa, temos uma novidade aqui na mesa, uma novidade inédita que eu acho que pouca gente sabe. Que é? Logo, logo teremos o Hulkinho! Hulkinho logo, quantos meses? 4 meses, é isso? 4 meses, é um pouquinho mais, acho que mais uns 5 meses. Mas em 5 aí. meses teremos o Hulkinho, mais uma novidade em casa, gente. Parabéns, Obrigado. felicidades, Valeu. viu? Agora você vai ver o que é bom mesmo, cara. Agora é aquele momento que você vai ver. Tô vendo que minha estante vai toda abaixo, hein, Sol? Você Então. já tem 3, você sabe, né? Eu sei. Vai mais um pra galerinha. Agora você vai mostrar pulou de fase, né? Agora você é aquela fase de que realmente o que é bom ser um homem de verdade, viu? Se prepare. Beleza, aí já discutido o que é bom ser um homem de verdade. O que é ser um designer de verdade, hein? Não, me diz você. Eu sou aqui, como eu falei, eu vim aqui pro acidente. Cheguei aqui sem querer, de repente tropecei e encontrei você. Caiu de boca, como diria. Boca e língua. Ai, meu Deus. Vou meter os detalhes. Mas é interessante que a gente começou a discutir aqui. A gente discute bastante coisa sobre negócios, modelos, e vai falando algumas coisas de design, né, Song? E eu acho que uma coisa que a gente fala bastante é, puta, quanto design é importante pro negócio, quanto inovação é importante, e não sei o que lá e tal. E acaba, você não acha que a gente acaba subindo um pouco a bola do design, e daí ele se achando muito um deus, do que já é um problema? Porque a gente fala muito sobre o design achar que ele é a única solução. Você não acha que isso é muito enaltecido, não é? O que você acha? Quais são os problemas que você vê? Como você que é empresário, né? Você fez administração, porra. Então, vou falar meu ponto de vista como consumidor. Tá? Como consumidor no sentido de que é uma empresa que busca um designer para procurar solucionar algum problema dentro da minha empresa, que eu já fiz, já aconteceu, já procurei para fazer isso, tá? Sim. Primeira coisa que a gente tem que entender, tá? O que o empresário entende como design. Tá? Acho que a primeira coisa tem que se resolver, tá? É claro, hoje nós temos vídeos que nós explicamos, falamos, isso ajuda bastante, tá? Esse nosso meio, tá? Muitas indústrias já nos procuram, já sabendo o que nós vamos oferecer, o que nós vamos ofertar. Não é um desenho, né? Não é um logotipo, não é isso. Então eles já nos procuram sabendo o que espera da gente. E primeiro ponto. Você acha que tá mais madura o mercado? Olha, Eu sinto que às vezes tá, cara. eu digamos assim, de 5 anos pra cá, amadureceu, mas ainda não é o suficiente para o pessoal entender o que o designer faz, tá? Então, voltando o Alexandre de uns 10 anos atrás, quando foi procurar o designer pela primeira vez. Até então, a minha cabeça era desenho. Tá? O designer fazia desenho, precisa de uma peça, cara, te vira, tá? Faz essa peça pra mim. Literalmente isso. Era isso, realmente era isso, tá? Depois que eu fui entender, depois que esse designer, ele inclusive foi professor IED, tá? Depois eu descobri que ele foi professor IED, Quem que era? é Luciano Deviar. Ah, Luciano Luciano Deviar. Deviar, tá? Ele foi professor, depois ele começou a mostrar, olha, eu vou te apresentar, você me pediu isso, mas eu vou te apresentar isso, entendeu? Não entendi. Tipo, não foi isso que eu pedi. Não foi isso que eu aconteceu pedi. Isso, viu? Não, Foi eu isso falei, que eu pedi, porra. não entendi. Eu tenho a cabeça muito aberta a conhecer coisas novas. Tá. Né? Então, na ocasião, quando ele me apresentou, ele mostrou, cara, eu não entendi, eu não tô entendendo o que você tá querendo me oferecer. Eu não tô entendendo, sério, eu não tô entendendo. Tá bom, deixa que eu vou te mostrar de forma mais visual. Não, em nenhum momento ele foi grosso comigo, tá? Em nenhum momento foi grosso. Quando eu falo pau na mesa, é mais assim. Fala, não, deixa eu te mostrar o que Não, que isso, faz. ele foi bem claro. Falou, deixa eu te mostrar por que o que você está me pedindo, eu vou te oferecer isso. Ao contrário, não ao contrário, mas complementando o que você está me pedindo. Depois Legal. ele mostrou algumas propostas, montou umas 10 propostas, que eu acho que foi uma coisa assim que, hoje pensando, te conhecendo e trabalhando contigo, eu sei que não é a forma mais correta, digamos assim, mais eficaz de fazer para o cliente. Eficaz, Né? E 10, eu fico confuso na ocasião, precisei de um tempo para decidir, tomar uma decisão, Então, decidi. isso é um negócio legal que você tocou nesse ponto. Tem muita opção. Pra gente é ruim, pra gente designer, porque a gente fala que tem essa problemática de tipo, muita opção, você dá muita abertura, daí parece que você também não define direito para onde tem que ir o projeto.
O empresário também é uma merda, tem um monte, não é? Então, mas o problema é o seguinte, cara, empresário, ele tem dois pensamentos, Tá. tá? Quando você vai falar com o empresário, você tem que responder duas perguntas basicamente para ele, tá? Primeira, como é que eu vou ganhar dinheiro com você? Tá. E segunda, como é que eu vou economizar dinheiro com você, tá? Não me importa se você vai E ter são um coisas bonito, diferentes, né? Por são, empresários são diferentes. são diferentes, mas se você conseguir juntar numa coisa só, cara, você ganha um cara. Mas, por exemplo, quando você justifica. Assim, cabeça de empresário, né? Mas quando você justifica que. O que eu vou fazer vai fazer você economizar dinheiro, então, portanto, você vai ganhar mais dinheiro. É justificável isso ou não? É É muito justificável, estranho. mas ó, é justificável, mas ao mesmo tempo você fala, olha, você vai economizar no processo para produzir esse produto seu, mas ao mesmo tempo a percepção de valor dele vai ser maior. Tá? Entendeu? Então você vai ganhar mais dinheiro. Então você vai economizar Isso, e vai ganhar isso. mais dinheiro porque você vai vender produto mais caro. Sim. Entendeu? Isso é. Por isso que você Mesmo consegue tendo o ligar. mesmo preço, né? Você consegue vender mais Mesmo caro. tendo o mesmo custo. Né? Então, Mesmo custo ser o tá, mesmo, ou até tá, baixar o custo e tá. você conseguir ampliar o preço o preço de venda. Perfeito. Isso a gente faz. A gente Sim, fez sim, várias sim, vezes sim, e sim, sabe sim. que isso não é uma coisa do outro mundo. Não, eu tô perguntando mais pra cabeça do empresário, quando ele olha, tipo, aquelas 10 opções, ou aquelas coisas que Não. acontecem. Então, esse ponto que eu ia chegar. Ah, Quanto mais opções para qualquer pessoa, tá? O cérebro é binário, tá? São três opções dá pro cara. Três opções pro cara. Você deve ter 4, 5, 6 opções, cara. Já era. Você vai falar, o cara vai querer misturar um com o outro, ou senão vai ficar na dúvida entre dois. E, o projeto que demoraria, sei lá, 6 meses para entregar, vai acabar demorando 9 meses, até mesmo um ano, porque ele ficou na dúvida, sempre vai ir e voltar. Tá? Então, realmente, aquele processo que nós fazemos, que você sempre faz e que você me apresentou, três opções, né? Eu acho que é a melhor situação para alguém escolher o que ele quer, qual caminho ele quer seguir. Eu acho a melhor coisa. E aquela história, o mais convencional, um intermediário, um mais radical. Né? aham. Eu acho que sempre esses são pontos mais certeiros para uma escolha para alguém, para um empresário, para uma indústria. Tá? Então, aí tocando esse negócio mais radical, mais não sei o que lá, que você tinha comentado, também uma diretriz, né, que vai no projeto, segue, que a gente tá aqui pra também, às vezes, falar alguns pontos nevrálgicos aí do design, né, algumas coisas que a gente acha meio besta mesmo, né, nesse sentido. E, pô, só pra quem não conhece, eu sou designer de produto, desenvolvo projeto e tal, mas eu sei as falhas que a gente tem em algumas coisas de projeto, mas às vezes também, quando a gente fala de fazer o mais básico, né? Esses três preceitos, Uhum, né? Faz o mais básico, faz um do meio e faz um super radical. Esse super radical também, dentro do nosso trabalho, a gente percebeu que o super radical, ele tem que ser, não é o super radical que vai ganhar milhões de concursos e não sei o que lá, e vai quebrar todos os paradigmas. É o super radical que quebra os paradigmas dentro do segmento de mercado desse uhum, cliente, uhum. né? Porque Sim. às vezes você vai fazer, puta, posso fazer um projeto e fazer ele, sei lá, as pessoas adoram essas coisas orgânicas, né? Orgânico, tudo, inverte, não sei o que lá, as curvas, daí a pessoa olha e fala, mas não faz sentido para mim, cliente, não faz sentido nem pro meu público. Uhum, Então, também tem que tomar cuidado com esse termômetro, né? Você acha que acontece muito do. Às vezes eu vejo o designer. Eu não tô falando todos, né? Mas eu vejo o designer indo muito além. Tipo, eu vou colocar o que eu acho que é melhor. Só que às vezes não parece que ele olhou para a empresa e viu o que é melhor para a empresa e não o que ele acha que vai ser. Porque assim, como eu acho que qualquer área, a gente estuda sempre uma puta revolução do que é o melhor desenho, o melhor projeto, a melhor estratégia, blá, blá, blá. E só que a gente está ali muito mais na frente que a gente está prevendo o que seria o futuro. Daqui 10 anos, como é que seria a lógica, e daí começa a desenhar algumas coisas assim. Eu acho que é um passo muito radical, né, não? Sim. Assim, que a primeira coisa que realmente que todo designer faz, ele analisa a empresa e o segmento que ele atua. Eu Né? deveria, né? Deveria? Não é normal isso? Não, não é. Não é normal. Então Não, tá não é bom. normal. Então tá bom. Pior é que não é normal. Tá. Não, mas isso seria o primeiro passo para poder realmente, antes de apresentar qualquer proposta, tá? Tanto é que você não apresenta as propostas, os desenhos, né? Antes de fechar um contrato. Antes de fechar Sim, uma proposta. sim. Proposta, assim, assinada e legal, vai lá. Porque a gente sabe que tem algumas agências. Primeiro mostra as propostas que você tem, se for aprovar, eu vou pagar você e vou contratar você. Sim. Isso, olha, desculpa falar, mas isso é uma coisa assim que é absurda que não deveria Não, acontecer. isso Não deveria acontecer. é prostituição da Sim, profissão, sim. é desvalorização, Sim. é um Não, negócio isso não. Eu muito. falo, quero contratar você, então vai. A partir daí eu vou começar a apresentar Sim, propostas para você. sim. Esse é o primeiro ponto que tem que ser bem observado, tá? Outro ponto que eu falei sobre, que era sobre estudar o mercado, estudar a empresa antes de apresentar qualquer coisa. Por isso tem que ter uma proposta formalizada, aprovada pelo cliente, antes de qualquer coisa. Agora, com relação ao produto ser totalmente radical, desde que haja uma base, e essa base seja bem fundamentada, cara, o cliente aceita.
Ele vai entender que você vai falar, mas ele vai saber se o momento dele é esse ou não. Aí é aquele lance de que o design artista, o designer que realmente pensa no cliente, Tá. nas vendas, Sim. na cadeia de produção e tudo mais. Sim. O artista, bom, aquele artista que não vai ser da crítica e vai falar. Tanto é que, assim, existe uma linha tênue entre o artista e o designer, Sim, né? sim, sim, sim. Então, isso tem que ser bem observado. Mas o primeiro ponto que eu acho que precisa ver é se é uma proposta que vai levar, que já está sendo observada, que vai ser tendência para que daqui a 10 anos seja uma realidade, isso eu acho que tem que ser apresentado. Eu acho que tem que ser mostrado esse modelo super radical. Principalmente porque o cara vai entender por que te contratou também. Né? Porque Faz sentido. muitas vezes o cara, vou contratar de repente, se eu contratar o Hulk, que é o sênior da vida, que tem 20 anos de mercado, mas eu vou contratar ele ou pegar um recém-formado? Qual a diferença entre o Hulk e o recém-formado, de repente? Não, porque tem essa visão, o Hulk já tem uma visão de que daqui a 10 anos existe essa tendência, essa curva que vai acontecer, então eu já estou te antecipando para isso. Agora, se o empresário vai querer já investir agora ou não, aí é a opção do empresário, mas a opção está na mesa. Né? Acho que isso que tem que ser levantado. Mas se precisa ser apresentado ou não, precisa ser apresentado. Tá? Agora, como empresário, né, que você está falando aí, você teve alguns momentos, sei lá, você trabalhou algumas vezes com designers, né? Sim. Né? Uhum, Teve alguns momentos que realmente o cara falou, olha, isso aqui é um negócio legal. Porque do outro lado a gente sabe que existe, né? A gente já tomou porrada por causa disso, uhum. com a design, tipo, o empresário estava certo, eu devia ter prestado mais atenção. Mas aconteceu já algumas vezes de você olhar o que havia te apresentado, um designer havia te apresentado, o cara dessa indústria criativa, a gente tá falando mais de Uhum. design, e depois você fala, meu, não, isso é uma viagem pra caralho, desencana essa porra aí. E 2 anos depois você fala, puta, meu, filho da puta tinha razão. Não, isso não me aconteceu. Aconteceu ao contrário. Tá? O que aconteceu ao contrário? Uma vez, não vou citar nomes, tá? Que Sim, eu acho que isso não vem ao caso, mas sim. eu vou citar a situação. Me apresentaram um produto muito legal, muito inovador, muito lindo, tá? E que eu comprei a ideia. Realmente comprei a ideia mesmo, falando, não vou investir, vou lá. Investi uma puta grana em cima disso aí, cara. Se arrependimento matasse. E no final das contas, o produto não conseguiu sair do papel. Saiu no papel entre aspas. Nós fizemos um ferramental, importamos algumas peças que tinham que ser importadas, fizemos todo o sistema eletrônico, tudo mais. O produto era lindo, maravilhoso, mas não dava certo. O que que não dava certo? A produção dela não era inviável para produzir ela. Tá? O problema é a produção. A produção aqui no Brasil não era inviável. Tá? E a gente pensou em produzir no Brasil, claro, algumas peças importadas. E não deu certo, tá? Tive um prejuízo gigantesco, gigantesco mesmo. Aí tive alguns problemas com o designer também que fez essa peça também, que na verdade ele era mais artista que designer em si, porque Tá. realmente a parte estética, a parte visual, gráfico, era lindo o produto, tá? Mas não funcionava. Não funcionava. Pra colocar em escala de produção, não funcionava. Então foi um lado que eu me arrependi E muito chegou a fazer nesse tudo, caso. né? Fez protótipo, fez Tudo, teste, tudo, fez tudo, tudo. tudo. Teste, moldes, investimos, olha, vou falar na ocasião, cara, acho que foram investidos mais ou menos US$ 200.000, mais ou menos, na Então, ocasião, tá? Isso há uns 15 anos atrás, mais ou menos, tá? Então foi um investimento ferrado, ou US$ 200.000, bom, não quero nem fazer a conta. Mas já vai um dinheiro bom, né? sim, Dinheiro sim, bom. Então, esse foi o arrependimento que eu tomei, tá? Um problema também, no meu caso, tá? Eu me apaixono muito nas coisas, sim. tá? Uma coisa que eu tô tentando procurar me desapegar, tá? A ideia é boa, vale a pena? Vambora. Investimento dá, temos caixa para fazer investimento? Vambora. Mas assim, se no momento que eu vi que não dá mais, bom, vou abrir mão, cara. Vamos parar, abrir mão. Tô até que nós, né? Sim, sim. Tem alguns projetos que a gente falou que aparentemente era bom, Era bom. era viável, mas no decorrer do momento, falei, não, cara, vamos parar, recuar e vamos, Sim, sim. né, seguir Sim. outro, senão a gente vai acabar remando, remando, remando e, meu, não vamos sair do lugar, né? Tanto que a estratégia da gente ter uma empresa pequena foi isso, né? Foi tipo, quando é empresa pequena, a gente contrata a mão de obra ou alguma coisa escalonada de acordo com o projeto, né? Uhum, sim. Justamente pra gente ter manobra, né? Sim, sim, sim. Sim. Mas o que eu. Vou falar um pouco do nosso atual momento, da Núcleos e da Atom Studios, né? Ah, Rápido, rápido. Assim, o que nós enxergamos agora nós temos um editor agora,
Sim, né? sim. Que a editora tá escalando, tá dando resultado legal. Temos alguns contatos muito bons. Acho que logo deve ter mais um Daqui a livro. pouco vem mais um livro Mais um aí. livro. O O Hulk também. primeiro, Hulk também. Nós temos um tá livro nosso também que exato. tá no forno também fazendo. E é uma coisa assim, curso também, mentorias, que também a coisa Sim, sim. tá rolando legal. Então é uma coisa que vale a pena a gente trabalhar e vamos escalar isso aí. Curso, na verdade, a gente já teve testes muito bons, né? De Sim, 2 anos pra sim. cá, 3 anos pra cá. A Uhum, gente testou e daí a gente viu que tinha a possibilidade realmente da gente realmente começar a trabalhar um curso nosso sim. mesmo, né? Uhum, Que era uma coisa que a gente ficava meio, será que é momento? Será uhum, que não é? sim. E agora realmente a É, gente viu, já passou muito do tempo, sim. vamos Uhum. fazer. Sim, então, mas por exemplo, esse é um produto que a gente passou a ser um negócio que nós estamos trabalhando, né? Sim, Livros, bom, editora, cursos, tudo mais. Agora temos a parte de consultoria também e a coisa está rolando bem, né? mentoria. Mentoria, sim. Agora, voltando um pouco da sua conversa, que você falou sobre como é que o empresário enxerga o design, né? O primeiro ponto realmente é educar, o empresário, mostrar o que vem a ser realmente o design, né? Não é forma, não é desenho, não é shape. Uhum. Isso é a primeira coisa que nós estamos fazendo e que tem sido bem sucedido, Sim, né? sim. Tanto é que até pode soar até arrogância para os nossos designers que nos conheçam, né? Que nos conheçam, que venham conhecer a gente. Gente, nós temos alguns vídeos no nosso canal do YouTube que fala bastante sobre como é esse olhar do design. Como é que o designer projeta? Sou arrogante em que sentido? Apresenta nosso vídeo para os seus clientes. Mostra o nosso vídeo para eles verem como é que vocês trabalham, né? Como é que a cabeça do design trabalha, tá? Então, tipo, não é porque é da Alton Studios, é da Hulk, gente, isso aqui é para o nosso setor, tá? Sabe aquela teoria da maré que sobe? É. Quando uma maré sobe, todos os barcos sobem juntos, Sim, sim. entendeu? Então, Sim. se o mercado subir, né, começar a elevar o nível, o padrão, as pessoas começarem a conhecer o design, todo mundo sai ganhando. Sobe preço, sobe Sim, valor pago. sim, sim. Eu acho que daí também a gente cai. É legal você estar comentando isso, porque a gente cai num problema gravíssimo do design, que é o ego, né? É, esse é outro ponto também que nós temos que combater de certa forma, né? Acho que o ego é mal para todo mundo, não só para designer, Sim, né? sim. É que tem aquele design, tem um lado mais artístico, né? Que eu acho que É que eu acho que como a gente trabalha muito, eu não sei, como a gente trabalha diretamente com criação, com a coisa mesmo, com o objeto, a gente vê ele vê ali na frente, porque, por exemplo, óbvio, quando você faz uma empresa, também tem um negócio e tal, mas o objeto tá lá, né? Eu acho que tem muito, eu que desenhei, eu que fiz, sei lá, não sei se é uma coisa muito da nossa profissão ou não, mas eu sinto bastante esse negócio do ego. Eu tenho que falar que eu desenhei, uma coisa assim. é, é gostoso quando você fala que é um desenho que você tem a sua assinatura, que tem o seu desenho, né? É gostoso, é legal. Mas assim, para o nosso mercado, o mais importante é que o cliente venda, né? Sim, Acho que pelo menos a maior recompensa pra gente, pra mim, pra você, tá? sim, Dos sim, estudos, sim, sim, é quando tá na gôndola e tá vendendo. sim, Eu acho que a melhor recompensa é sim. nossa. Você ganhou prêmio, se não fomos reconhecidos porque foi desenhado pela gente ou não, eu considero isso secundário, Tá. tá? Eu acho que o primário é o cliente é satisfeito com a gente, com o produto e tá vendendo, tá? Eu acho que a maior recompensa que alguém pode te dar é te pagando, tá? Te pagando nesse sentido, consumindo o seu produto. Tá. Né? Então, se o empresário tá vendo, puta, tem um desenho aqui que a Atom Studios fez, tô vendendo pra caramba. Cara, beleza, fechou. Esse é o nosso objetivo. É para o cliente vender mais. E que, se possível, que com custo, diminui seu custo também. Né? Acho que isso é o maior, digamos assim, maior Ativo. recompensa que Tá. nós podemos ter. Tá. Né? Porque assim, melhor elogio que tem é alguém te dar dinheiro. Isso é um elogio, tá? Fala, legal, bonito, lindo, maravilhoso. Tá bom, mas vai comprar pra sua casa? Não. E daí? Comprei, gostei, tô comprando, o dinheiro tá aqui, tá? Dá a peça pra mim. Eu acho que tem um pouco das duas coisas sempre. Acho que o dinheiro é um resultado de um trabalho bem executado, sei lá, eu tenho minhas dúvidas. Lá vem aquele artista dentro, aquele ego, né? Que fica palpitando aqui, fala, não, tem que ter minha assinaturinha ali. Fala, cara, dinheiro na mão, amigo. Melhor elogio é o dinheiro na mão, cara. Melhor elogio que isso não existe. Mas você acha que o dinheiro na mão é um termômetro, não um elogio? Elogio. Meu pai me elogia, minha mãe me elogia. Bom filho. Você é lindo, filho. E aí? O mercado compra isso? Não sei. Não. Melhor elogio, cara. Ó, tá aqui, ó. Quanto custa? R$ 500? Então, tá aqui, ó. Gostei, valeu. Esse pra mim considera o melhor elogio. Não, é porque eu fico questionando. Aí já começa, né? Aquelas coisas, de designer já se defendendo. Mas
Eu acho que esse negócio aí da grana mesmo, que você tá falando, é que eu acho que ele é um resultado, entendeu? É óbvio, você quer que o cara ganhe dinheiro. É o resultado. Se você não fizer um trabalho bem feito ali na ponta, ninguém vai comprar teu produto. Foda-se. Essa discussão vai longe, gente. Vai pular para a próxima etapa, vai. Essa discussão não vai ter fim. Um capitalista, um porco capitalista e outro apaixonado artista. Discussão não tem fim. Isso porque ainda me chamam de pragmático, hein? Mas e quais que você acha que são outros erros que a gente comete com o design? Eu acho que esse lado que você está colocando é interessante. Né? A gente está falando muito sobre não só o lado artístico, mas o lado de se apegar, de repente. Assim, eu tava continuando esse papo porque eu acho que os dois bem azeitados funcionam bem. Eu também já vi coisas que o cara foca muito só no resultado financeiro e em curto prazo você consegue um ganho, mas a longo prazo o produto começa a se mostrar não eficiente para o público consumidor. Aí ele me contrata e compra outro projeto, Isso, isso. né? Mas aí você faz um projeto decente. Sim, mas é a evolução, né? Sim. Mas é evolução. Isso que o produto vai ter fim. Um projeto, um produto nunca vai ter fim. No sentido de quê? No sentido de que as pessoas mudam, né? Vêm pessoas novas, vêm novas faixas, novos pensamentos, novas relações. Então isso muda. É claro que o produto, o projeto, ele vai tendo que ser atualizado no sentido. Uhum, Isso tem que ser sentido. Hoje a gente escuta bastante o quê? Circularidade. uhum, É uma tendência realmente ou é moda? Se for tendência, cara, temos que abraçar, temos que fazer isso aí. Não uhum. tem o que discutir. A indústria tem que fazer isso aí. É uma realidade, mas tem que correr mais atrás disso ainda. Tá? Agora, se é uma tendência daqui a 5, 10 anos, aí depende da indústria querer abraçar isso ou não. Como a Braskem, que lançou a Casulo, que é um case, assim, cara, sensacional, que realmente já começa a pensar no termo de projeto, já na sua circularidade. Sim, Mas sim. a Braskem investiu quanto para isso? Nossa, e anos, né, cara? Sim, Os caras estão aí há quase 15 anos só sim. falando essa merda aí. Sim, mas agora é uma realidade. Então, fala, opa, pera, tá, isso é uma realidade agora. Vamos abraçar isso? Vamos trabalhar com isso aí? Mas daqui a 10 anos, será que qual vai ser a nova tendência? De repente não é mais circularidade, de repente é uma outra tendência. Aí o projeto tem que ser, mais uma vez, remodelado. Né? Então, isso que eu enxergo. O produto Ou nunca tem. adequado, né? Uma coisa que eu, sei lá, uma coisa que eu reparo no mercado é que você tem, que nem você colocou bem, tem tendências e moda e tal, mas tem algumas coisas que são fluxos, né? Quando a gente fala, quando a gente sei lá, uma linha tênue que a gente consegue observar. A gente sabe que a questão da circularidade está falando muito mais sobre não só a economia, mas a questão circular, né? Economia circular e Hum, tal. Mas a questão da circularidade, a descartabilidade e tal, que é Isso. uma coisa que a gente já está falando há muito tempo. Uhum. A gente percebe que tem a moda e a onda, Hum. né? Tem tipo a modinha, tipo, ah, todo mundo agora vai tentar virar circular, mas existe realmente uma tendência para que as coisas sejam circular. Então, também existe muito esse negócio, né? Até que ponto, às vezes, uma coisa que é importante tá num momento de um hype que pode atrapalhar projeto, Hum. ou ele é uma tendência. Porque quando a gente fala de circularidade, você comentou muito bem sobre a Braskem, a Lego tá fazendo isso, Uhum. a, Nike, a Adidas, Nike, várias. não, a própria Ford, né, que saiu, Hum. tirou as operações de fábrica do Brasil, não saiu do Brasil, pelo contrário, está contratando muita gente aqui no Brasil para trabalhar ou como designer ou como coisa, mas tirou as operações mesmo mecânicas do país para poder focar em países que estão mais adiantados nessa questão da Uhum. produtividade consciente, de um monte de coisa que o Brasil ainda estava meio pé atrás, né? Uhum. Tava meio para trás. Então, também é saber equalizar isso, né? Uhum. Você falou, o que é moda e o que é tendência, né? O que é Ah, realmente onda. Isso tem que ser visto, mas cabe ao papel do designer realmente saber o que é uma coisa ou outra, né? Não espere que o empresário te indique o caminhos, né? Acho que isso é uma coisa que o designer tem que já então, e meio daí. que apresentar na hora de qualquer coisa, da proposta, e mostrar, de apresentar os projetos, realmente mostrar, olha, isso aqui é o que já existe uma solução para essa, é viável e precisa ser feito, Uhum, né? Mas já é uma onda, já é uma coisa que já chegou para fazer, sim. né? Casulo é um exemplo atualíssimo, atualíssimo, é isso que fala? Atualíssimo, né? Ah, Atualíssimo para isso. Ford é outro exemplo de que o Ford abandonou no Brasil. Não abandonou no Brasil. Ele não abandonou no Brasil. nem um pouco, Ele pelo contrário. precisa, Tá investindo pra caramba. até a última conversa que nós tivemos, se eu não me engano,
Eram 500 vagas? Era isso? 500 vagas que 5 mil? Não, era 5 mil, acho que era 5 Acho mil, que era cara. 500, cara. 5 mil era geral, acho que 500 só de design, só na área de design. 5 mil entre design, engenheiros, É, é. projetistas, um Então, monte de setores. Mas assim, é inteligência, né? é. Inteligência não quer dizer, tipo, você tem que ser inteligente ou não. É assim, é serviço, né? Sim. Fazer projetos, fazer desenhos, fazer técnica, né? Essa parte técnica. Eles estão buscando gente desse calibre aqui no Brasil. Uma coisa assim que, quando eu fiquei sabendo, eu fiquei admirado. Eu falei, porque o Brasil nunca foi visto como um centro de P&D. Sim, sim. Geralmente Europa, Estados Unidos. Sim, Aí sim. quando nos foi informado isso, eu falei, nossa, que interessante. E faz todo sentido, né, cara? Porque se a gente tem, quando a gente falar culturalmente, a gente tem algumas barreiras aí, muito falando e tal, mas eu gosto muito do conceito da gambiarra, porque a gambiarra ela traz essa inteligência de resolução de problemas complexos, às vezes de uma maneira mais simples. E a gente vê isso espelhado em várias empresas, várias indústrias que falam, cara, essa inteligência de resolver com pequenas coisas, grandes problemas, é muito legal e é muito brasileiro, é muito do Uhum, designer brasileiro, porque a gente acaba trazendo pela coisa. E é um puta valor, né, pro mercado. uhum, sim. Mas é uma coisa que eu preciso também alertar, ah, principalmente no nosso setor de design, assim, que comece a também observar outras partes do mundo, fora dos Estados Unidos e Europa, tá? Principalmente a Ásia. Sim, A Ásia tá tendo, assim, nós chegamos a ter uma discussão, assim, né? sim, sim. De que talvez, será que o design um dia, o setor criativo em geral, vai virar commodity, né? Por que eu pergunto isso? Porque a China tá foda, É, cara. cara, ela, sei lá, 15 anos atrás, estava fazendo by China, né? By Hong Ah, Kong, by China e tal. E depois de um tempo eles começaram o design by China, e né? sim, Tem umas sim. coisas assim. Sim, que Um ali tempo- tá assim, ali vale a pena. Ele até veio com você um dia, a gente fica passar uma temporada ali pra estudar esse pessoal. Sim, Tá? Porque ali tá absurdo, cara. tá. Ali tá absurdo. Ali os caras inventam 500, uma fábrica com 500 modelos assim de produto. O projetinho pode ser produto besta, tá? Uhum. Caneta, chaveiro, essas coisinhas é besta. Mas os caras inventam assim, noite É, por dia sem fazer e vai. propaganda, mas já meio fazer Shopee, né, cara? Shopee, Você olha a Shopee, Shopee, qual que é o Wish, né, também. sim, Shein, Cara, a quantidade de produtos interessantes que tem lá e realmente inovadores que você. Eu já vi produtos que eu já cheguei a propor para empresas e lá, tipo, os caras vendendo rápido, e fala, puta, meu, 5 anos atrás a gente propôs isso, o cara achou que não era uhum, viável e, meu, tem 15 empresas produzindo sim. isso já. Pois é, então, Com por isso que preço baixo. minha sugestão é realmente olhar para a Ásia, tá? China é um, Coreia é outro, Taiwan também tá foda também em termos de tecnologia, tá? Índia, né? Tá começando com os tigres asiáticos. Cara, a Índia eu tô bem por fora. Eu não sei como tá a Índia nesse sentido de desenvolvimento de produto e design, tá? A Aham. Índia eu tô bem por fora. Mas eu sei que Coreia, Hong Kong, Taiwan, China, Singapura é mais financeiro. Mas mais esse pessoal aí, esses 4 países que eu falei, né? China, Taiwan, Coreia. 3 países que eu vi que seria muito interessante. Quem tiver a oportunidade de ir visitar feiras, ir visitar empresas assim, do nosso setor ali, cara, acho que vale muito a pena. Tá? Tanto é que eu vejo se a gente consegue agitar isso entre a gente, tá? Porque assim, Sim, sim. amplia o olhar, assim, que nós estamos muito acostumados com aquele olhar ocidental, Tá. né? Então ali vale a pena olhar, ver como é que é o método que eles trabalham, como é que eles conseguem desenvolver tanto produto de uma vez. Eu não tô falando em termos de qualidade, tá? Em termos de qualidade do produto, se é bom, ruim, se presta ou não presta. Não tô falando nesse sentido. Eu tô Até falando, porque já foi provado que tem produtos excelentes, cara. sim, sim. Não, é que tem aqueles produtos que são bestas e produtos que Sim, são sim, 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 sim. idiotas, né? Sim, sim, Digamos sim. assim. Mas não tô falando nesse sentido. Eu falo olhar como é que eles estão enxergando isso e como é que consegue se mover tão rapidamente assim. Temos outros fatores, tá? Custo, mão de obra, tá. Não estou falando nesse sentido. Tô falando como é que os caras conseguem criar Então, tanta coisa mas tão rápido assim. é interessante porque você está falando sobre custo, mão de obra, também tem um preconceito que também não dá para é que nem falar que no Brasil tem macaco em todo lugar, né? Que aquele preconceito das Hum, pessoas olharem para o Brasil ao olhar estrangeiro. A gente também tem muito preconceito quando uhum, olha para a China. uhum, Cara, tem vários polos ali altamente uhum, high-tech, fudidos pra caramba, tipo Vale do Silício, assim, foda pra cacete, né? uhum. Que às vezes a gente só olha pro externo dali e fala, ah, mas também mão de obra. Tipo, mas não, tem várias cidades, né, que são super evoluídas, inclusive até para tratativa de empregatícias, essas coisas, não tem? Olha, não vou falar em termos mão de obra, assim, mão de obra operacional. Isso não, realmente eu estou por fora. Se falar qualquer coisa, fala besteira. Mas em termos de modernidade, tecnologia, avanço, cara, eles estão dando show pra gente, da gente.
Mas um show assim, tipo, aeroporto, metrô, qualquer outra coisa que você vai virar, cara, sei, vai, puta merda, isso aqui não é possível que exista. Uhum, Trem-bala, essas coisas, entendeu? uhum. Então, e tudo é que nós somos, nosso olhar é muito voltado à Europa e Estados Unidos. Mas ali, na Ásia, aquela região da Ásia, cara, é absurdo. Ali você abre sua mente, tá? Por isso que eu acho que se tiver a oportunidade de visitar a feira, visitar, fazer algum tipo de tour naquela região, cara, a gente poderia até organizar alguma coisa assim, né? Podia, né? É, Ia ser interessante. organizar, né? Alguma ideia que nós conversamos que veio, pode organizar um tour, alguma coisa assim, pro pessoal olhar. A gente já tava questionando isso, né, cara? Um Uhum, pouco antes da pandemia, né? uhum, Tanto que foi muito interessante que a gente fez aquele trabalho lá pro cliente lá dos dinossauros, né? uhum. Que era bem isso, né? Ele tava o quê? Uns 3 anos tentando produzir no Brasil, foi isso? Eu não Quanto sei se tempo a tinha gente tudo isso. alavancou pra ele lá? Eu não sei, mas eu sei que só o período que ele que tentava fazer, vamos contextualizar, né? Era aquele cliente nosso que ele queria fazer um produto aqui no Brasil, mas contratou uma fábrica, comprou o ferramental, fez um desenvolvimento, fez o desenho tudo, mas não chegava no resultado que ele queria. Eu acho que, se não me engano, eu acho que ele, não sei se foi tudo isso, mas questão, vamos dizer, um ano, tá? Um ano que tentou fazer isso aí e não saía. Ele levou isso na China, em questão de 3, 4 meses, estava com o produto final, É. Fez tá? coado com ele, Então, tudo bonitinho. um ano, vamos lá, um ano, Brasil, não dando certo, quebrando a cabeça, em 4 meses, digamos assim, já tinha produto final, tá? E, digamos assim, mais 2 meses, tava com o molde já acabado, com o Uhum, molde pronto, uhum. entendeu? Então, digamos assim, metade, levou um terço do tempo que fosse aqui no Brasil, tá? Com custo também, um terço mais barato que no Brasil, tá? Uhum, Infelizmente, esse custo do Brasil também é uma coisa que assusta, uhum, tá? E outro ponto também interessante, tá? É que ele, a partir desse trabalho, ele exporta para o mundo todo a partir da China, isso, tá? que é uma estratégia. Sim. É, Então, ele, em vez de ele fabricar no Brasil, o Brasil vai exportar no Brasil, existe uma certa complexidade, tá? Mesmo também, porque precisa também de alguns certificados, dependendo do que você vai sim, sim, mandar, sim, né? sim, sim. Estados Unidos tem certificado, a Europa tem certificado, enquanto na China já tem todo esse know-how. Então, de lá ele já começou a exportar. Brasil não, Brasil ele importa para o Brasil e faz o escoamento aqui no Sim, sim, Brasil. sim, sim. Mas de lá a China ele escoa para o mundo todo. Tá? E ele escoa fabricar na China e no mundo todo. Um ponto interessante, que foi uma coisa que da nossa conversa, nossa consultoria para essa pessoa, é que nesse primeiro momento, em vez de, por exemplo, ele exportar da China para uma Walmart, Uhum, para uma Amazon, a gente sugeriu faz dropshipping, que na uhum. Europa e nos Estados Unidos, eles aceitam bastante isso. Tá. O que é dropshipping? Manda direto para o consumidor final, para o usuário final. Tá? Então, o que o cara compra? Ah, quero uma peça, o cara da China manda uma peça pro cara dos Estados Unidos. Ah, quer duas, eu quero dois. Então, em de container fechado para os Estados Unidos, que se demora tempo até a pessoa Sim, conhecer, que tem que fechar o até, container. até ter um investimento em cima disso aí, não. Manda individualmente um a um. Dropshipping. Até onde eu sei, tá? Faz tempo que eu converso com ele, tá rolando. Sim, Importou alguns lotes aqui no Brasil, né? Acho que container fechado. sim. E de fora do Brasil manda direto da China para lá. Entendeu? O que costuma fazer quando nossos clientes têm essa possibilidade? Cara, faz um produto design Brasil, né? Made in China, made in India, made in Hong Kong, o que for, não interessa. Uhum. Mas coloca tipo design Brasil para o pessoal Vai entender. para o Brasil. Puta, cara, porra, o Brasil tem essa inteligência, tem pessoas que sabem fazer esse tipo de produto. E tá linkado a tudo, né? Quando a gente ainda fala de produto, tanto fazer o produto quanto pensar a lógica do Sim, produto, né? o sistema, né? A cadeia, né? Toda a cadeia, né? Não é pensar apenas de como produzir, mas como vender também, de forma mais eficaz e com o menor custo possível, né? Você não acha também que tem uma, sei lá, às vezes eu estava questionando isso aí, eu comecei a me questionar o seguinte, você estava falando isso aí, eu comecei a questionar, será que não tem ainda muito dessa história de eu preciso ver o produto produzindo, eu preciso estar do lado vendo, quer dizer, se não tiver o olho do dono, o negócio não cresce, será que não isso também não impossibilita, por exemplo, vou mandar para a China, você vai ver daqui a quanto tempo? Tudo bem, eles são muito rápidos, em um mês está pronto lá para te mostrar. Mas falar, mas eu não vi. Será que não tem um pouco desse preconceito? Mas isso acho que é uma coisa de latino, né? Latino assim, acho que quem falou isso, eu acho que Kotler. Kotler ele falou, sabe como é que o americano compra sabonete líquido? Amaciante? Ah, Ele pega e vê o rótulo. Sabe como é que o latino compra amaciante líquido? Ele pega, abre a tampa, cheira, coloca a mão, vê a textura e a partir daí toma a decisão. Então, o latino é muito mais sensorial, é muito mais, ele quer sentir a coisa. Então, por isso que se você perceber bem, todos os interessante. amaciantes não tem lacre, ele não é lacrado. Você abre
e já vai ter acesso direto ao líquido. Tá? Por isso que não existe esse. Porque justamente quer ver, quer sentir. Então isso é uma coisa mais cultural. Mas então, voltando à É sua interessante pergunta. que você falou disso daí, a gente teve esse problema com as máquinas de lavar load, né? Hum, Top load e as front load, né? uhum, Que já existe front load há muito tempo, aquelas que abrem sim. frontalmente, e a top load no Brasil não entrava, não entrava, Hum, não entrava, tá entrando agora na última década, mas, meu, existe há muito tempo lá fora, e elas são mais eficientes para uhum, lavar, tal, não sei o que lá, porque elas são impossíveis de você parar o ciclo de lavagem. uhum, Enquanto as top loads você levanta isso. e Isso. para. E tem muita gente que levantava para botar mais sabão, porque não Uhum, acreditava que a máquina fazia aham, aquilo, tinha que ver sim. batendo, Isso. tal. Apesar de estragar mais a roupa, apesar de um Uhum, monte de coisa, né? é. É muito uma questão cultural mesmo de consumo, muito Sim, doido. é isso. Mas voltando à sua pergunta com relação ao que tem que olhar, observar, existe isso mesmo, existe essa necessidade de tem que ver, olhar a peça, né? E é que digamos assim, a China existe um certo preconceito com o produto chinês. Isso criado, Porra, enorme, né? então por isso que existe essa desconfiança. Pô, será que eu vou entregar? Será que vai ter qualidade? Não vai ter qualidade? E eu, é Pô, é feito claro, na China. é claro, existem empresas e empresas, né? Não Sim, vou sim. falar que toda empresa lá é séria ou não. Mas a partir do momento que faz um contrato, que você visita a fábrica, que você tem ciência do que realmente é uma fábrica, tá? E que ele sabe fazer a coisa direito, cara, Cara, outro não dia, tem eu não lembro porquê. que dia que foi, foi você que falou, o Danilão, que também trabalhou lá, trabalhou com coisas lá quando tava na Sistine e tal. Mas, pô, meu, tem o quê? Tem 5 grandes metrópoles absurdas lá, tipo, mega industriais, né? Uhum, Com puta tecnologia, né? Falando de tem. cidades com mais de 1 milhão de habitantes, né? Mas eu falo uma coisa pra você, cara. Ali, mudando um pouco o tópico, né? Que nós, ali é uma cidade de 3 milhões de habitantes, cidade média, sabe? É outra proporção. Então, porque é louco isso que você fala assim. Pô, São Paulo, qual que é a cidade industrial em São Paulo? Polo industrial. Acho que é São Paulo É. e grande Sul, polo industrial. sul, uma coisa do sul também. Puta, e lá você tem 5, tipo, muito maiores que essas todas, né? Tem. Não, não só cinco, tem mais. Acho que tem até mais hoje. É que lá é muito dividido em polos, tipo, o polo da indústria de brinquedos, de sapateiro, dos sapatos, da iluminação, indústria de plástico, de utensílios, entendeu? Aí são divididos em muitos polos nesse Sim, sim, sentido. sim, Né? sim. Porque a cadeia fica tudo concentrado ali. Então, se eu preciso algum produto, alguma matéria-prima que faz parte da cadeia, fica tudo concentrado na região. Ah, tá. Entendi. Né? Então, tem muitos polos nesse sentido. Tá. Tá? Mas assim, é como eu falei, 3 milhões de habitantes é uma cidade pequena na China, uma cidade pequena na China. Não, porque o que fica impressionado é que às vezes a gente tem foco só em um ou outro lugar, mas não entende que, tipo, é muito grande, né, cara? Uhum. É tipo, é gigante, Ah, tipo, olha, se você, se e... você quiser realmente abrir a cabeça, cara, vão lá, visita uma fábrica, visita uma feira ali. Ali você vai ver o que realmente é grande, tá? E vamos falar do nosso, especificamente do nosso setor, que é a parte criativa, a parte de design. Cara, vale a pena ir lá para abrir a mente, abrir a cabeça e de repente fazer parcerias lá. Uhum, Tá, fazer parcerias ali, tá? uhum. Porque hoje em dia, nem tudo que. A própria fábrica no Brasil, nem tudo vai ser fabricado aqui. Ele pode fabricar lá fora e trazer, Sim, importar parte sim, peça, ou importar peça sim. pronta. Tá? Tanto é que várias indústrias fazem isso hoje. Tem alíquotas para imposto, para se você Sim, faz a montagem aqui, sim, pega, né? sim. E muitas vezes precisam de caras que entendam da cultura brasileira, que façam desenhos, façam projetos para produtos para o Brasil. E existe essa porta para poder fazer parcerias lá fora. Uhum. Tá? Ou seja, alguém lá fora querer contratar algum designer aqui no Brasil, ou de repente até indústrias brasileiras precisando exportar o design brasileiro para a China poder fazer e trazer de volta para o Brasil. Tá? O melhor dos mundos ainda. Além de vender para o Brasil, vender para o mundo todo. Mas você tinha comentado aí há um tempo um negócio que é interessante, que é. Mas eles já estão também de olho nisso faz um tempo e já estão começando a desenvolver, né? Pode perder o barco, né? Você fala que Indústria criativa. hum, Tudo bem, a gente tá lá, tem indústria criativa, é criativo e tal, mas os caras já estão dando passos largos para isso, né? Se eles não eram criativos há 20 anos atrás, onde eles copiavam, agora uhum. eles já estão produzindo as próprias coisas, Ah, né? estão, Criando estão, as próprias coisas estão, uma estão, puta inteligência, né? estão. É como eu te falei, como é que o Shopee consegue vender tanta bugiganguinha? Tanta coisinha assim, sabe? É como eu falei, em uma semana os caras criam 500 produtos, 500 chaveirinhos, 500 canetas, 500 borrachas, sei lá, sabe? 500, isso aí é um projeto deles próprio. Não copiaram de ninguém, Não, não mas eu tô copiaram falando assim, no que. sentido. Então, mas isso daí ainda são produtos, vamos dizer, commodities, assim. São Hum, produtinhos básicos que se faz e tal, mas a gente tá falando de indústrias de alta tecnologia. Tipo, a Xiaomi
Porra, forte pra cacete. Tem a Huawei, né? Huawei. Porra, cara, forte pra caracete. Tem um monte de empresa na própria China que só fica na China, mas é gigantesca, assim. Quando a gente fala gigantesca, eu não tô falando nem só de volume, eu tô falando de qualidade de produto. Sim, sim. Se eu não me engano, eu não sei se como é que tá isso estatística, mas eu acho que era. Não sei se tinha passado em número de patentes nos Estados Unidos, eu não sei, tá? Tá. Mas até então era o segundo maior Caralho. registro de patentes industriais do mundo. Do mundo. Perdia só para os Estados Unidos, até onde eu sabia. Não sei se passou ou não. Tá. Até uns anos atrás era o segundo. Então, cara, esses caras tão lá. É, porque é muito louco, porque às vezes a gente tem esses preconceitos, tudo bem, tem um monte de gente que fala, ah, mas o seu celular é produzido na China, né? O iPhone e tal, não sei o que lá. Que é isso aí que você tá falando. Inteligência de criação americana lá da Apple produz na China porque faz justamente essa ponte, certo? Mas tem muita empresa lá que, cara, tem a qualidade, já está desenvolvendo essa inteligência, né? Então, peraí, o único talvez fator estratégico que a gente tenha de vantagem, ou que ainda o Ocidente tem um pouquinho de vantagem, que seria a indústria criativa, também tá perdendo, vai perder campo. É, isso tá acontecendo lá. Isso tá acontecendo lá. Isso tem tanto de coisa, produtos de high-tech, quanto de low-tech. É, falta de Eles low-tech. estão, em termos de robótica, eles estão bem avançados na parte de robótica, inteligência artificial, sabe? Todo esse lado, assim, eles estão bem, muito avançados nesse sentido. É que não chega muita coisa pra gente aqui, tá? Mas quem tá lá, eles algo assim que pra gente é uma coisa relativamente nova, ali já tá acontecendo, Sim. né? Então, por isso que tem que ter uma atenção para aquela região, que é na Ásia. Tá? Não achar que nós brasileiros somos o último bolacha do pacote, O pacote do bolacha. né? O último bolacha do pacote. Pode ser. Isso. E que existe coisa muito além daqui, tá? E que hoje o mundo é global, cara. A gente consegue desenhar, projetar para o mundo todo, tá? E vender também para o mundo todo, tá? Acho que esse ponto, uma provocação que tem que dar aqui é justamente isso, cara. Hoje o mundo é global. O desenho é global. Tá? O desenho é global, a venda é global. E não restringe só aqui no Brasil. Tá? Acho que isso seria um ponto de atenção que eu daria para nossos queridos designers brasileiros. E você acha que, por exemplo, a gente estava comentando muito sobre, né, os problemas de design, as questões de design, as críticas, né? Falando sobre as críticas, a gente sempre faz os elogios e tal, mas tem alguns pontos falhos em algumas questões. Chega a ser um pouco, que nem você falando aí, a última bolacha do pacote, que eu concordo plenamente, né? Não tô nem jogando só pra você toda essa encheção de saco aí, que um monte de gente pode vir, é hater. Não, não é hater, né? Mas é justamente isso, né? Achar que, o nosso desenho já garante, né? Se garante. Não é isso. Não é isso. Não, isso não existe essa garantia, tá? O que eu posso observar é que o Brasil é um país muito particular, tá? Particular que sentido? Que não é qualquer projeto, qualquer desenho que o brasileiro aceita. Sim, 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 Né? sim. É nisso que façam. Sim, sim. Às vezes aceita porque não tem outra opção. A gente já Ou fez se muito tivesse projeto tropicalização. tropicalização, né? sim. Então isso Isso é acontece que muitas vezes pode ter, de repente, algum produto lá fora tem a dificuldade de entrar no Brasil por causa disso. Sim, sim. Né? Porque existe a noção de tropicalizar. Aham. E tropicalizar, hoje em dia, o pessoal muitas vezes muda só a cor e já tropicalizou. Né? Essa é a percepção. Então, existe para uma empresa chinesa que queira entrar no mercado brasileiro, se não for competir com custo, com preço, tá? Que infelizmente não é imbatível no sentido, Sim, tá? sim. Precisa ter realmente um olhar de um design que entenda como o mercado brasileiro funciona. Se não for competir com Sim. Então, custo. isso eu acho que daí começa a pegar num ponto interessante. Que a gente fala muito sobre. A Coca-Cola tem uma frase muito boa, né? Que ela fala muito. Coca-Cola. Na verdade, o exemplo da Coca-Cola era uma frase num livro que eu achei muito boa. Acho que foi. Não lembro se foi do Toffler, agora eu não lembro que livro que foi. Mas um que fala muito sobre essas novas culturas, tal, que é você pensar global e agir local. Dando o exemplo da Coca-Cola, que é uma empresa gigantossaura, milionária, bilionária, puta, enorme, e ela consegue olhar em pequenos focos locais de país, mesmo produzindo, e ela é justamente aquela história de tipo, minha empresa é muito grande, não dá para fazer manobra. Não, você pode fazer ações diferentes, né? Então acho que chega num ponto aí, onde eu quero chegar, que quando você fala dessa aliança, é justamente isso, né? Será que não é um momento justamente de começar a abrir possibilidade de falar, empresas da China, a gente pode trazer, ou
Suécia, ou qualquer lugar que seja, Uhum. né? A gente pode trazer isso para o Brasil, mas vamos ressignificar isso. Uhum. Vamos realinhar, porque uma coisa que é muito clara que eu vejo na China é assim, eles não têm problema, as indústrias lá, as empresas, indústrias, não tem problema em fazer modificações. Uhum. Eu não vejo essa coisa igual acontece aqui no Brasil, que as modificações, elas são... Quando eu falo de empresas aqui, nossa, cara, você vai modificar alguma coisa, o cara entra em Sim. surto, psicótico, o cara fala, tem que mudar tal coisa, a cor, tudo bem, cara, Uhum. beleza, a gente muda. Em 15 dias está pronto. Uma Uhum. coisa que talvez no Brasil o cara ia enrolar, falar, não, só daqui 6 meses, né? Uhum. Tô falando do Brasil porque a gente convive com isso, mas a gente vê isso daí em empresas europeias e um monte de lugar, Uhum. né? Sim. Então esse negócio da... É uma forma muito interessante de ser globalizado, né? Uhum. Sim. Tipo, começar a entrar acordo para falar, olha, a gente tem... A gente tem inteligência do que a gente sabe que é consumível dentro do país, Uhum. e tem muitos produtos que fazem sentido desde que tenha uma pequena roupagem, uma Uhum. pequena mudança, uma coisa assim. Sim, sim, aqui eu gosto de sempre pensar além, né? Tá. Pensar além, tá? O que quer dizer pensar além? Tem um problema com relação a você mudar a roupagem, mudar alguma coisa, customizar. Não digo customizar, é customizar um produto de uma fábrica chinesa para o Brasil, porque o Tá. volume, muitas vezes eles vão perguntar o volume. Sim. Essa questão do volume. Então, se eles estão acostumados a vender milhões, por exemplo, nos Estados Unidos, se você quer milhares no Brasil, é provável que você tenha uma dificuldade de negociar isso na China. Porém, isso depende também de acordo com o mercado, tá? Por exemplo, se o mercado americano começar a cair, como está acontecendo agora, a demanda começar a cair, aí o chinês faz tudo para você. Ele não tem problema. Os Estados Unidos não tá vendo, puta, precisa desovar essa porra. Então, vem cá, o Brasil, o que você precisa que eu faça? Então eles fazem. Eu já vi isso acontecer várias vezes, não uma vez só. Porque o mercado europeu americano começou a cair demanda, preciso desovar. Cara, o que você quer que eu faça, eu faço. Então isso acontece e varia muito de acordo com o mercado. Segundo ponto que eu quero, quando eu falo eu quero ir além, por que eu quero, o que quer dizer que eu não ir além? Cara, não pensa só em vender pro Brasil, sabe? Venda para outro lugar no mundo, sabe? A marca Brasil é muito bem vista no qualquer lugar no mundo, tá? É muito bem vista, tá? É muito bem vista. Por quê? Porque é alegre, é feliz, tá? Não tem estresse, tá? Quem vem de fora, tá? Sim, Tá sim, bom? sim, sim. Não tem estresse, é um povo assim, Receptivo, acolhedor, acolhedor. receptivo, né? Eu sou brasileiro, sou descendente chinês, sou brasileiro, né? Você é italiano, é brasileiro, né? Se não interessa que cor que você seja, de onde você venha. Você é brasileiro. Então, ao mesmo tempo, tem tudo isso no Brasil. Então, Essa a marca. miscigenação, né? Que o Paulo Freire e tal Sim. falava muito bem. Então. Sim, então tem muito isso é muito bem visto lá fora. Então, quando eu falo assim, quando eu falo, gente, não vamos pensar só em vender Brasil. Por que você não vende no outros lugares do mundo? Mas é difícil. Porra, vender Brasil é difícil pra caralho, cara. Entendeu? Então a dificuldade de você vender aqui, de fazer fora, não digo assim. É difícil? Tudo é difícil. Então, eu só tô colocando, coloca uma sementinha, né, na cabeça do designer, do empresário brasileiro. Fala, cara, por que você não faz um desenho também? Fazer um projeto que também, se for vender pro mundo todo, partindo do Brasil, partindo da China, não interessa, cara. Não interessa de onde parte. Mas desde que tenha a marca Brasil e desde que tenha a marca, sua marca no produto, beleza. Sabe? Acho que tem que ter esse tipo de pensamento. Sabe? Falar, mas como é que eu faço? Cara, chama a gente que a gente mostra. Sim, sim. Vendendo peixe, como sempre. Não, mas não é. Hoje as ferramentas que existem hoje, redes sociais, sabe? Sites, a informação está muito fácil, Sim, entendeu? sim. Então você E a checagem também, né? checar, gente, o mais importante, vai vender aquilo gato por lebre, né? Isso é complicado Porque para depois você recupera. Aquela coisa, sei lá, aí é uma crítica social minha mesmo, assim, tipo, bastante fake news, cara, tem um monte de coisa aí, né? Mas, bicho, dá pra você comprovar, entendeu? Se tiver um pouquinho mais de vontade, você consegue comprovar se aquilo é fake news ou não, Mas se vale a pena ou não algum negócio, mas se você vai dar todo o seu dinheiro pro não, Nigéria. mas vai e visita, conhece, né? Sim. Isso tem que ser visto, tem que olhar, ver a fábrica existe, a fábrica está em pé, o produto está saindo, não. Isso tem que ser feito, Sim. né? Não vai ser assim, o cara, conheci um chinês, o cara vai fazer a ferramenta para mim, pediu $50.000. Porra, vai lá ver, né, meu? Não vai jogar $50.000 na mão do cara sem você ver ou conhecer o cara. Sim, sim. Vai lá, visitar, você não sabe como conhecer, como visitar. Velho, tem tanta agência que faz esse serviço pra você ver isso. verdade. Eu mesmo posso indicar algumas agências que podem fazer isso por você. Sim. Tá? Na verdade, tem vários correspondentes, tem empresas lá na China, tem vários correspondentes lá na China que são especializados nisso. Né? Tem, só faz isso. Só faz isso. Só Você vai faz lá, isso. entra em contato, o cara te levanta os dados, traz pra você, vê todos E o custo não é caro, cara. Não é caro. O risco retorno, cara, vale a pena, sabe? consultor, né, cara? Sim, sim. E é o que eu falo, meu. Vamos abrir a cabeça,
né? Tem muitas oportunidades aí, tá? Para o Brasil vender não para o Brasil, para o mundo todo, desenhar, projetar também não só para o Brasil, para o mundo todo. E as ferramentas estão aí para a gente poder aproveitar e abraçar. Tá? Eu acho que é isso. Legal, cara. Bom, eu acho que a gente conseguiu bater um papo aí, desviar um pouco algumas coisas do assunto, mas eu achei que foi interessante a gente colocar, tirar um pouco desses preceitos também, e faz parte, né, do universo do design, ou do universo do empresário. A gente costuma aqui sempre falar que um está conectado ao outro, né? Eu acho que deu para perceber muito bem por que está conectado, né? A gente brinca aqui, o Song brinca, você vem com essa historinha aí romântica e eu vou botar o pé no chão, né? Então, por isso que funciona, Alguém né? tem que ganhar dinheiro na empresa, né? E alguém tem que fazer por onde, né? Porque só se pensar que nem ele. Eu penso que a gente sai brigado daqui. Mas legal, Song, alguma coisa, alguma finalização? Não, eu acho que é isso. A gente fez um modelo diferente de podcast hoje, né? Hoje, pocket. A gente fez mudamos um pouco o nosso ângulo também. É. Mas espero que vocês gostem, tá? Eu espero que fala se vocês acham que deve melhorar, se tiver algum assunto que vocês acham que devemos abordar. Tá? Vamos fugindo um pouco do nossa proposta inicial, mas quem é designer sabe vai entender isso, né? E mudar o assunto, mudar a proposta, isso sempre acontece, né? Sim. Sempre acontece, né? Então é isso. Gente, o Pouquinho tá pra sair, tá? Dá parabéns pro Hulk, manda parabéns pro Hulk, que gosta muito quando vocês falam, dá um parabéns pra ele. Felicidades, daqui a 5 meses vai vir um Hulkinho pra gente brincar junto, tá bom? Então é isso. Beleza. Tá? Valeu, Felipe. Bora. Até mais. Até mais, tchau.